Staycast, o podcast do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem um novo som, onde ideias decolam e grandes nomes compartilham o que ninguém conta. Staycast. Mercado imobiliário em movimento. Transforme sua operação em uma máquina de performance. Seja parceiro da Unicorretor. Stayu, o marketplace do mercado imobiliário. Conecte pessoas, empresas e oportunidades em segundos. Com a Stayu, você opera com clareza e agilidade, acessando tudo o que o corretor moderno precisa. Mais de 11 mil lançamentos e 2.300 construtoras em um único ecossistema integrado. O futuro do mercado imobiliário já chegou. Cada corretor com seu próprio site, seu hub de oportunidades e um sistema completo para vender mais e mais rápido. Diretores e gestores ganham acesso direto às construtoras e comissões extraordinárias. Acesse stayu.com.br. Stayu, o mercado imobiliário inteiro em um só lugar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Kleber Vilela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito bom, Kleber, amigo de um amigo em comum. A gente fez um evento junto lá, tava lá no evento. Eu falei, cara, eu tenho que chamar esse cara pra gravar aqui. Ele falou algumas coisas ali no evento ali que me marcou e eu tenho certeza que vai te marcar. Corretor de imóveis, você que é do mercado imobiliário, tem certeza que vai elevar o seu nível de consciência, dilatar sua visão, fazer você enxergar coisas que você nunca enxergou aí. E ele é um cara que tem bastante experiência. Só para você ter uma ideia, tem mais de 30 anos na área comercial. Nos últimos 10 anos no mercado imobiliário, principalmente na região oeste de São Paulo. Trabalhou muito ali em Alphaville, né? Principalmente. Atuando em Osasco, Granja Viana e principalmente em Alphaville. Acumula mais de 950 milhões em venda. Quase um bi já de vendas. VGV agressivo. Atuando em várias funções na carreira. Na última agora, superintendente comercial da construtora, né, cuidando ali de mais de 300 corretores. Atuou sempre ali no mercado de Alphaville e hoje no treinamento, no desenvolvimento, na capacitação de corretores de imóveis. Ensinando, enfatizando sempre comportamento humano, técnica avançada de vendas e também auxiliando os profissionais a desenvolverem, aperfeiçoarem em habilidades e também serem pessoas de resultado. É isso aí, Kleber. Muito bom, meu irmão. Seja bem-vindo. Eu agradeço. Kleber, logo de cara eu já quero te perguntar assim, cara. Você é um cara que tem muitos anos na área comercial. E você tá de boa, você tá tranquilo, cara. O que faz você ficar tranquilo desse jeito? 40 anos. Não, temos uma experiência boa, né? 30 anos. E esses 10 últimos, mas eu vou falar que o cabelo caiu e embranqueceu nos últimos 10. Né? Tava bonitão, cabelo tranquilo. O meu eu tive que fazer até implante, que caiu quase tudo. Eu já tô pensando em fazer aqui. Mas disse que assim, meio cinzinho assim fica legal também. Mas branqueou, viu? Quando eu comecei no mercado imobiliário, ele tava bem mais escurinho. Ficou mais branco ainda. Aí branqueou e caiu uma boa parte. Mas brincadeiras à parte, a gente acaba se apaixonando, né? Sim. Entra nesse mercado, mas eu sempre vim de uma história de compra e venda, de negócio, a herança do pai, negociador também, sempre foi comercial. E as idas e vindas da vida. Eu nasci em São Paulo, fiquei mais de 20 anos no Paraná. Aí nessas idas e vindas, voltando para São Paulo, o mercado imobiliário pegou. Tava sempre no comercial ali, apareceu oportunidade, a gente olha assim, fala corretagem de imóveis, né? A gente sempre fica meio na dúvida. Depois que eu entrei, eu acho legal comentar isso, né? Passamos por tudo que todo corretor passa. No primeiro ano, os primeiros 3 meses já deu certo. Porque a gente tinha uma certa bagagem, né? Tinha feeling, né? Um feelingzinho. Mas desses primeiros 3 meses já, né, sujei a calça branca, saiu o negócio e nos primeiros somados, os primeiros 11 meses de mercado, eu assinei 10 vendas. Uau. Sempre em lançamento, o foco sempre em lançamento. E aí no outro ano já partimos para gestão, por causa da experiência, um pouco mais, né, com mais de 30 anos já, sim, uma maturidade. E aí o mercado
abraça a gente não sai. A gente às vezes reclama, mas depois não sai, né? Sim. Kleber, você como trilhou todo o caminho do mercado imobiliário como corretor, gestor, depois chegou a se tornar superintendente, qual que foi o maior desafio de todas essas áreas aí que você foi trilhando aí? Como corretor, gerente, depois superintendentes. Qual que foi o maior desafio que você teve aí no mercado imobiliário? De todas essas áreas. Cara, olha, aí acho que já vai direto esse ponto que a gente se encontra hoje, né? A decisão e o direcionamento que eu coloquei recentemente era assim, acaba virando meme, né? E eu acho que isso, né, a sua iniciativa, né? Tudo que você, Jefferson, aí, né? Com suas plataformas, a Unicorretor, né? Só de falar Unicorretor, essa palavra visão, é forte, não é? Foi muito boa. Mas o que está por trás, né? Eu acho que o que nos uniu ali, você ouviu falando, a decisão que eu tomei hoje é de o que todo mundo fala e está deixando parecer que é aceitável, né? Passaram-se 10 anos nesse mercado, 30 de comercial, 10 anos no nosso mercado, e eu vi, assim, evoluiu nos últimos, vamos colocar os últimos 4, 5 anos, houve um desenvolvimento maior. A internet também evoluiu nesse sentido. Globalização, né? É né? muito rápido, mas a sua própria visão de unicorretor. E de verdade, eu me encontro hoje, a sua pergunta vai bem direta, vai bem cirúrgica, né? A maior dificuldade é a falta de preparo. Porque o nosso mercado é para quem é corajoso. Sim. Tem que ser forte, cara. Tem que ser, né? A gente resiliente. Resiliente é para homem e mulher, raçuda, mulherada sempre se destaca, né? Mas é para quem tem muita força, né? Porque, olha, vou pegar 10 anos atrás. A gente sempre fala, na minha época não tinha isso, não tinha aquilo. Aí quem tá chegando hoje, não tem isso, não tem aquilo. Mas para mim a maior dificuldade, fala, qual que é o maior desafio? É a falta, por mais que tenha movimentos, que tenha ações, né? Das empresas, as imobiliárias, as construtoras, as houses, oferecer, sempre está buscando a gente fala de capacitação ali, né? Existe um movimento, tudo, mas sempre vamos discordar aqui, talvez, né? Comentar e debater isso. Mas está sempre faltando. Nunca é suficiente. Sabe aquela frase assim, aquela impressão? Eu gosto muito do movimento lá de trás. Desde que eu comecei, a gente começou, e o Guilherme Machado é uma referência nisso. Sim. Né? Pelo menos o que mais, não foi o único, mas um dos que mais se destaca, e está mais tempo talvez aí, usando principalmente as plataformas, a internet. Né? Do corretor, tem sempre aquela fama, a sensação de que o corretor é um profissional de segunda classe. Né? Até hoje a gente sente. Mas esse estigma, ele gourmetizou um pouco. Né? Deu uma evoluída, né? Uma melhorada, né? A galera começou a olhar como... Você viu uma reportagem que hoje, para ser corretor de imóveis, já se tornou uma carreira que está desejável? Começou... Você chegou a ver isso, essa reportagem? Eu achei bem legal, cara. Não vi, não. Eu achei legal, porque o estigma que as pessoas tinham, que corretor é o cara fracassado, que não deu certo pra nada. É só ver os humoristas hoje, principalmente os stand-uppers aí, né? Os caras que estão aparecendo mais... Quando parece, eles mexem na plateia, falam, corretor, corretor. Isso sempre me incomodou. Só que é o seguinte, desde o primeiro ano, no primeiro ano de experiência, lógico que tinha um acúmulo ali de experiência de vida, né, facilidade comercial, que em um ano eu já tive ótimos resultados. Eu falei, opa, por que eu demorei para vir para esse mercado? Sim. Né? Então, assim, de quem estava numa situação bem complicada, parece que quem vem pro mercado imobiliário também vem só quando tá quebrado. É né? isso. E quantas vezes você, em todos os podcasts que você faz aqui, você ouve isso, e a gente tem que mudar isso. Só que você falou, os últimos anos, 3, 4, 5 anos, a gente vê pessoas saindo de grandes grupos financeiros, de banco principalmente, pessoal de marketing, né? Teve um grande colega, virou grande parceiro, que era de essas empresas Leroy Merlin, por exemplo. Cara corporativo, né, administrativo, que olhou alguém, o nosso diretor na época chamou, o cara hoje está nesse mercado e não abre mão, porque ele é muito rentável, né? Ele é duro, ele às vezes é cruel, mas recompensa como nenhum outro. Sim. Então o que a gente olha hoje? Vivemos a maior metrópole da América Latina, os arredores, né? Tem demanda,
todo ano vai consultora é 1 bilhão, a outra construtora é outro bilhão, e o mercado de terceiros pujante também, porque aqui sempre vai acontecer. Essa rotatividade ainda continua, eu acho que diminuiu, mas ainda continua. Por quê? Essa foi o mercado próspero. O que me intrigava. Então, eu olhando para mim, eu como gestor de 10 anos de mercado, 9 praticamente, sempre tive em gestão, o último como uma superintendência de uma empresa de mais de 300 corretores, só a minha equipe tinha em torno de 100 corretores sob minha responsabilidade, meus gerentes, mas eu percebi ali, até por influência da minha formação, para quem não sabe, eu sou formado em teologia. Nossa, pastorei por 11 anos, então essa questão de relação humana, interpessoal, sempre foi muito profunda, né? Tive o privilégio de estudar me formar numa faculdade que é a principal da América Latina também nessa área. Então eu sempre gostei disso. Então eu percebi, e aí que talvez já tá lá, né? Já falando aqui, já tá lá na plataforma, já tá na Unicorretor algumas aulas, né? O Kleber tá dando aula lá, e você tem que acessar. Você que é aluno da Unicorretor, você já vai ter acesso. Olha lá. E quem não é, tem que assinar. Você sabe quonto que paga o valor da assinatura da Unicorretor, Kleber? Com aquele tanto de professores que eu te mostrei? É muito pouco, né? Não, você não vai acreditar. É R$29 por mês. Com todos aqueles professores que estão lá. É acessível, não é? Assim, não tem como falar não, né? Aí você fala, pô, é caro, não sei o quê. E isso é uma das coisas que a gente tem que tirar da mentalidade do corretor, tem que investir nele. Sim. E sabe por que eu fiz isso, cara? Eu queria abrir um parênteses aqui, depois a gente pode voltar nesse assunto seu. Eu fiz isso porque a palavra unicorretor vem da etimologia unir, união, de universidade, tem várias coisas, cada um pode cifrar o que quiser. Mas para liberar acesso para quem realmente precisa. Porque às vezes a maioria dos cursos aí, tudo é caro. E o cara que não tá crescendo no mercado... Tá lá à disposição. Tá lá à disposição, porque 29 ele consegue. Pelo menos um mês ali ele vai dar um upgrade ali na carreira dele muito forte. Poxa. Aí hoje também vivemos últimos anos aí dessa coisa, desse movimento da mentoria, né? Da capacitação, do treinamento, dos eventos grandes, né? Esses nomes, e graças a Deus, né? Ricardo Martins, Guilherme Machado, tem vários aí, nós vamos colocar pelo menos 10 assim, que estão agindo, né? Atuando de forma em todos os estados, nacional. E aí você vai pensar poxa, tem um evento com um especialista desse, é 3, 4 mil, você vai fazer uma mentoria, vai pensar num ano, é 15, 20 mil reais. O corretor já nem pensar. E aí tem ali né, muitos bons profissionais de muita experiência, cada um com um enfoque, né, uma ênfase ali a sua experiência, por R$29,90. Não pode mais reclamar, tá vendo? Não pode. Na nossa época não tinha. Na nossa época não tinha. Ontem eu fui pra Plano, fiz uma palestra na Plano lá, e o diretor lá da Plano Broker comprou, né? Um plano corporativo. Todos os corretores dele abriu pra todo mundo. Aí ele falou lá, né? A gente tava conversando e falou assim, ó, se na nossa época tivesse uma plataforma dessa... Seria bem menos... A gente avançaria muito mais. Aí, Jorge... Continuando seu assunto lá que você estava falando. Pra mim, o que mais me intriga, o mais me preocupa, né? O que eu mais tô dedicando a esse momento de transição, a gente nunca deixa de vender. Eu acho que até faz sentido, né? Tá lá, acessa a plataforma, cadê o Vilela lá? Eu quero, aí depois, porque né, a gente vai fazer esse entrosamento, eu quero continuar produzindo. Esses últimos 3, 4 meses eu não produzi tanto, que foi mais de aperfeiçoamento didático. Sim. Né? Do meu material que já está gravado, que eu estou produzindo, você vai aperfeiçoando. Tiveram 6 grupos esse ano de 15 a 20 corretores cada, que você aperfeiçoa e encaixa, né, a minha proposta. Mas o meu propósito que eu tô trazendo é aliando essa minha formação, que foi, não vou falar nem teológica, né, mas sem pensar em doutrina, dogma, nada disso. É a questão interpessoal, mas com muito fundamento psicológico. Sim. Porque, Jefferson, olha, eu estive ali, você lida com isso todo dia, tem equipe, atenção... E muito tempo de lançamento, a grande maioria do que eu fiz também foram em lançamentos, mas que não muda também no dia a dia ali de quem vende terceiros, vende imóveis prontos. A atenção da negociação é sempre muito desgastante. O que eu percebia, então veio essa tomada de decisão. Deixei um cargo que parecia, né, que a gente batalha 10 anos ali, a grande maioria não consegue. Meu diretor falou, Vilela, você tá certo disso?
Falei, eu não tô, você vai me aguentar aqui ainda, você vai me ver por aqui, mas eu vou pegar toda a minha experiência, a minha formação, para ajudar a aumentar a performance individual. Vilela, eu queria te perguntar algo assim. Como que a grande maioria, eu já vi isso acontecer, não foi nenhuma nem duas não. Chega um momento que a gente alcança tantas coisas, mas a gente parte para essa área de educação. Eu acredito que é uma vocação, é um chamado. Porque no começo não tem nada extraordinário. Porque às vezes você vai ver ali seus recursos que você tinha ali caindo, né, os seus ativos, certo, né, de certa forma é um retrocesso. É verdade. Mas você acredita que é um propósito mesmo isso, cara? Só pode ser. Só pode ser. Porque não tem como explicar, não faz muito né? sentido. Pensando material, né, financeiramente... Você jogar por alto aí a superintendência da construtora, tudo... Aí você tem que, né, você tem que voltar uns passos atrás. Por outro lado, assim, você vê como a coisa é propósito mesmo. O coração pulsa, você não fica realizado. E aí eu voltei, né, falo, eu tenho toda essa base, eu vivi isso na formação acadêmica, vivendo, né, diariamente, por 11 anos eu vivi essa questão de apoio direto às pessoas, buscando a questão mais interior, aquilo que firma e constrói o ser humano, para depois, então, ele ser um grande profissional, ser um grande, né, pai ou mãe de família, porque essas coisas, assim, você primeiro se encontra, você primeiro se olha. Então, se eu continuasse nisso, talvez continuaria ganhando dinheiro, tá? Ficaria talvez rico, né? Acumularia um monte de coisa, mas ficaria esse vazio. Então, com certeza é propósito. Você acha que também tem um aspecto também, principalmente humano aí, porque a lei de Pareto, ela funciona muito bem no mercado imobiliário. 80-20, né? 80-20. Uhum. E eu acho que a lei de Pareto no mercado imobiliário, né, é 90-10. 90-10, 95. 95-5. Esses 5%, esses 10% das construtoras que vendem e os restantes que não vendem, que estão ali, às vezes passando necessidade, patinando, isso gerava em você um desconforto, cara? Exatamente isso. Porque, ó, você falou aí, ó, você roda, você tem relacionamento com todas as consultoras médias, pequenas e grandes, e a gente olha todo final de ano, olha lá, não passa, ó, tô sendo muito generoso. Né? Vamos ser generosos, vamos colocar 80-20? Muito generoso é 20% sempre nos últimos, se você pegar os 5, vamos pegar 5 últimos anos de todos os rankings, eu desafio de house, das construtoras, de imobiliárias, maior, menor ou média, sempre vai estar lá os mesmos 20%. Sempre as mesmas pessoas. E as figurinhas carimbadas, né? E aquela multidão ali que circulou, que desgastou, que levou dinheiro, ou o principal, tempo, desgastou emocional, psicologicamente, né? Gente que ali se frustrou, que poderia ter ido muito bem no mercado, que tem espaço para todo mundo, saiu desse mercado e assim, fala, que corretar esse negócio não é desonesto, foi passado para trás. Mas assim, aí volta onde o foco que eu peguei ali. Técnica é muito importante. A gente não vive, tem que ter método, tem que ter técnica, você tem que se aperfeiçoar nisso. Mas para mim, aí para contornar tudo isso, eu peguei toda essa minha experiência, a vivência não só de formação, que foi muito boa, né? Como eu disse, uma das melhores universidades da América Latina nesse sentido. Unindo a técnica, eu percebi o seguinte, ó, tá gerando tanto desconforto, essa pessoa sai tão frustrada, né, talvez está fortalecendo esse negócio que está completamente errado de uma classe, né, que é desonesta, que não é nada disso. É o emocional. A gente coloca as pessoas, ou a gente né, eu não sei como foi profundamente a sua história, mas a gente chega nesse mercado, se joga numa cova ali, ó, que é de briga mesmo, né, é coisa forte, pesado, intenso, que exige muito. E cadê o suporte? Cadê a formação para isso? Aí a gente olha que são esses 15, vamos colocar na média 15% dessas pessoas que conseguem avançar na carreira. Isso é muito desgastante, né? Para você que é dono de imobiliária, você que é a house das construtoras, né? O investimento que está ali. Esses dias eu tive uma grande lá de Alphaville, a gente tem um ótimo relacionamento lá, uma abertura muito boa. Eu perguntei para os gestores, você imagina, a gente se conhece há 10 anos. 10% do que a gente já viu das verbas que foram investidas em marketing, né, nos lançamentos que a gente participou, né, em todos esses projetos, só 10%.
tivesse investido numa formação contínua de preparo para o ser humano, cada um ali, talvez precisaria ter 200, 300 corretores, talvez isso viria para 100, mas todos com muitos bons e recorrentes resultados. Porque você vai para um enfrentamento muito pesado. E a pessoa chega, como eu não sei direito também o seu, mas a grande maioria chega frustrado de outra área, né? Financeiramente ele está ali no limite ou abaixo do limite, ele não tem recurso financeiro, a dignidade, né? Ele não está forte emocionalmente para segurar, né? Ficar duro, né? Essa história aqui você já viu 200 vezes aqui, né? Rachando marmita, não tem dinheiro para gasolina. E exigir para esse cara lidar, para convencer uma pessoa a fazer o maior investimento da vida dela. Todo cidadão comum, no nosso país principalmente, o maior investimento que ele faz é o imóvel. Sim. E a gente tá ali naquela batalha, sair na rua, pegar telefone sem saber fazer direito, sem bases técnicas aprofundadas, aquela coisa eficaz, eficiente mesmo. E voltar para casa, às vezes, falar, putz, eu fui lá, atendi a pessoa, ela não quer comprar. Qual que é a chance, né? Diminui só para 10%. Vilela, eu queria que você tentasse metrificar para ajudar os nossos amigos aqui, os corretores, quem está nos ouvindo. 99% eu acredito que é emocional da pessoa. 1% é técnica. Tem gente que fala aí que é 90% emocional. Eu não tenho também como metrificar, qualificar isso. Mas eu acho que o emocional é o mais predominante na hora da venda. Com certeza, né? E às vezes, o emocional, se não estiver bem, as pessoas vão notar e vão perceber. Porque, vou fazer outro comentário. Pelo amor de Deus, qual que é a dificuldade? Você lida toda semana, você está ali direto, fazendo esse link também, né? Você construiu isso aqui, está investindo. Eu queria entender qual a dificuldade das lideranças. Vou começar com diretorias comerciais, aquelas acima, as diretorias de vendas. Qual que é a dificuldade em entender isso e abraçar isso de uma vez por todas? Eu falo pra você, cara, que eu já ouvi de alguns. Eu tenho algumas objeções sobre isso. As pessoas têm medo de ensinar e o cara se tornar independente e voar. Vou formar, ele vai sair. Ele vai sair. As pessoas têm medo de... principalmente quem são lideranças controladoras. De soltar o cara, sempre quer deixar no controle. Vai passar, vai sair da minha equipe. E tem várias nuances aí. Mas eu percebo assim, as pessoas não sabem o preço que ela paga também. É muito caro. De não construir um time de sucesso. Aí ele pensa que ele tá vendendo, sei lá, um bom número, talvez vamos pensar um número razoável. Ele tem uma equipe, ele faz 100 milhões no ano. Ele poderia vender 150 e no outro ano 160, 170. Você olha como a coisa ela é intensa mesmo e a consequência vem assim descaradamente, ela é gritante, né? Se da própria liderança, ele cultiva, ele cria, né? Ele sustenta e deixa por anos ali se mantendo um negócio que é individualista, ele não pode esperar o contrário do seu liderado. Então volta lá nos princípios, que eu falei, voltar lá nos princípios. É infalível. Todos os que investem, né, no Better Place to Work, lá, né, o lugar bom para se trabalhar, as empresas, por que foi criado, né, um prêmio, uma referência nisso? É porque ela tem retorno, vamos voltar lá em Maslow, né, Abraham Maslow, pertencimento. Sim. Aí você fica levando nas costas. Você tá com o corretor ali, rapaz, chegou uma menina, um molecão bom ali, começa a desenvolver, ele começa a perceber. Por que ele vai ficar com você? Volta naqueles velhos que todos os líderes sabem, mas ele insiste talvez na ganância, ao invés da ambição, e querer ter só para ele, ao invés de criar, talvez coloque uma equipe mais enxuta, com fidelidade, ganhe e deixe ganhar, que esse negócio vai passar por 10, 12, 15, 20 anos, a sua equipe, você vai nem querer mais ser diretor, você vai passar por algum pupilo seu ser diretor, mas você vai ser honrado. E os princípios vão ficando de lado. Então, uma das maiores ênfases, eu falo comportamento humano. Do meu método, né, da que a gente desenvolveu ali, são 3 pilares. Técnica de venda, técnica avançada, tem que ter. É no máximo 10%. Os outros 2 pilares, que para mim são primos, são irmãos,
é comportamento humano. Aí você linka, né? Técnica de venda, que tem muita coisa de persuasão psicológica, né, neurolinguística, mas para mim depois eu quero dar um toquezinho, né, fino do que talvez o detalhe que a gente tenha que seja diferente, que seja mais eficiente. E o terceiro pilar inegociável são princípios e valores. E aí quando você fala para um líder, né, um diretor dali que tem várias gerências ali, investir um ano nesse tipo de implantando essa cultura dentro da empresa dele, ele, não, legal, faz um período aí, mas depois ele sai. Ele tá fugindo daquilo que vai estabelecer e vai fazer os pilares, né, as sapatas ali, a sustentação da empresa dele. Ele prefere ficar pagando por rotatividade, por um RH que traz e não forma ninguém, só põe volume gigante, né? Só põe volume nas roletas lá no dia a dia deles lá, mas que você olha, são sempre aquelas mesmas pessoas que conseguiu suportar 5, 6 anos ali na empresa. Então, eu foquei nisso, tem tido muito boas respostas, né? Só que aí você falou algo interessante. Ninguém quer pôr a mão nisso. Ninguém quer pôr. Porque dá trabalho. Sim. Lidar com gente dá trabalho, ainda mais para resolver problemas. Mas hoje tem uma questão de automação, cara, já tá tudo pronto. Facilita muito. Facilita. Você entrou numa esfera aí, que ontem eu entrei numa reunião, numa palestra. Eu perguntei ali para todos os gestores. Ali só tinha gestores, só diretores e gerentes. Eu perguntei qual que é a maior imobiliária do mundo aqui. Você sabe? Você já viu aquele gráfico que o Samuel mostra? Uhum. Do gráfico da KW e da Remax. Quando a KW ela é efetivo, quando ela escalou, quando ela teve um crescimento exponencial. Você chegou a ver isso aí? Eu vi esse por gráfico? 200 mil. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Toda empresa que investe, que tem um braço educacional, que ela trabalha, o crescimento ela dispara, exponencial. Aí você pega, já está validada, as maiores empresas hoje do mundo que tem esse braço educacional, não tem como. Hoje todas as empresas têm que ter um braço educacional, cara. E é qualquer empresa, não estou falando só do mercado imobiliário, não. Serve para qualquer uma, porque toda empresa precisa vender, né, também. Toda empresa tem seu departamento comercial e ele sempre é o pulmão, né? Ele é que oxigena e faz a coisa andar. É o que você falou. Pode pesquisar. Quem investiu nisso? Sabe onde despertou esse que depois que eu me formei, eu tive um período, né, que eu exercitei, né, que eu me formei em teologia, fui pastor por 11 anos, mas foi no período da academia que eu estava fazendo um trabalho que, como eu disse, graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar numa academia muito aprofundada, muito séria, muito rígida, né? E que investia sempre muito nisso. Um dos trabalhos que eram exigidos foi uma das pesquisas fazendo isso que eu vi que na época a Procter & Gamble e a Johnson & Johnson, eu estou formado há mais de 15 anos. Sim. A Johnson & Johnson em São José? Em São José? É a Procter & Gamble no mundo. Né? Eu sei. Mas de forma geral, ela focando principalmente no Brasil, eu estou formado há 20 anos. Eu me formei há 20 anos. Então foi antes disso, mais de 20 anos atrás, essas empresas já focavam no RH. Aqui é o RH, você vai num RH de empresa, a gente tem muito disso. Vou contratar uma RH para recrutar corretores. O RH, de forma geral, do sentido mais profundo, ele é bom em diagnosticar. Sim. Faz um DISC lá, né? Onde é que você tem essa questão de personalidade? Eu penso muito nisso. Esse dia, na reunião daquela grande consultora, eu perguntei: quem aqui é colérico? Você sabe qual do DISC, qual você é? Qual do DISC você era? Dominante, que são as mesmas coisas? De 20 pessoas, tinha 19 pessoas no nossa reunião, uma falou. E lá mais de 20 anos atrás, empresas globais já estavam focadas nisso, porque ficou claro, todos os estudos, você faz uma pesquisa lá, procure Cambridge, Harvard, nas principais Princeton do mundo inteiro. Todas elas investem nessa questão do preparo emocional. A pessoa, o vendedor, principalmente em vendas, o vendedor, que é melhor equilibrado, mais equilibrado emocionalmente, os resultados dele são 70% maiores. Eu tenho esses números. E aquele que tem facilidade com isso, 90% melhor os resultados. Então assim, é uma luta que a gente vai continuar travando, tá melhorando,
Graças a Deus está melhorando, tem abertura, nós estamos aqui, ó, né, falando disso, mas é o investimento de a gente continuar nessa luta, né? Eu queria ficar 100% só formando, treinando, né? Mas aí também a gente olha lá, o nosso mercado, ele assim, tá tão ali, né? Dá para fazer, né? Você ganha, você tem um retorno bom, mas o foco é esse. E aí eu achei esses pontos. A técnica avançada sempre é inegociável, mas trazer pontos, né, do comportamento humano mais aprofundado, psicologia mesmo, psicanálise, princípios e valores sempre linkados aqui. Aí depois eu quero comentar com vocês alguns desafios, né? De você chegar em algumas empresas e perguntar para o seu gestor, para um superintendente: Jefferson, ó, eu ocupei esse cargo, né? A gente convivia, as reuniões são diferentes, né? A gente está sempre dentro das construtoras, dentro das empresas, lidando ali com um comercial avançado, mais de incorporação. E a gente pergunta, vindo para vendas, pessoas que ocupam esses cargos, de assim, ó, me traz na ponta da língua quais foram os últimos livros que você leu. Vamos facilitar para você, vou facilitar a sua vida. Me fala três tipos teóricos ali, que tá bem, né, que os principais, assim, que é básico, de tipos de negociadores e qual você é. Faz isso nas próximas aulas que você for dar. Nas palestras você fala, ó, O pessoal não sabe. não tem na ponta da língua. Sabe o que eu fiz em outra reunião com um grupo grande também de corretores? Vamos lá, gente. Vamos pegar lá, ó, nossa referência aí, ó. Não tem jeito, o Guilhermão tá sempre na nossa cabeça, tem o Ricardo Martins, tem outros. Mas o Guilherme, há 10 anos, ele fala, né, ele tem ali nos termos dele ali. Vamos pegar dessa referência. Funil de vendas, na ponta da língua, 6 passos aí. A gente vive muito, eu tenho falado, o corretor, de forma geral, e aí vamos colocar de gerente para cima, coordenador de produto, ele vive no improviso. A gente tem essa No tendência. automático, né? É uma tendência natural porque nós somos comerciais. Eu falei sobre isso ontem. Eu acredito que tem muito isso também. E tá tudo aqui, ó. Você pode simplificar, você pode usar CRM. Quantos usam de fato? É 10%, Jefferson. Que tem um CRMzinho ali programadinho, que dá os alertas, que chama ele ali, falou, esse cliente aqui, ó, você falou com ele já fazem 2 meses, tá na hora de ver se ele comprou ou não comprou. Pouquíssimos usam, porque não tem, e a KW é sensacional nisso, né? De formar o corretor, a mentalidade do corretor, realmente empresário, que organiza a sua empresa, mesmo sendo ele solo ali, né, chutando e cabeceando, chutando escanteio, né, e cabeceando no gol, vai organizando isso, beleza, método. Aí, princípios e valores, é o que gira aquela confusão, treta entre as gerências, nos grupos ali, tá aqui. Qual que é a chave de verdade que resolve? É porque tem muita disfunção emocional. Aí que você perguntou, né? O que te fez, o que te incomodava, se é realmente vocação. Poxa, toda a minha experiência que eu tive 11 anos pastoreando. Eu celebrei 20 casamentos. Como que isso sai da gente? Não sai. Vivo isso, a realidade é outra? Não, faz 10 anos que, né, a nossa fé, a gente, né, separadinha ali, mas nunca deixou de lado, né? A gente tá sempre ouvindo, nunca abandonei minha fé. Praticar, né? Mas no dia a dia, isso não tem como tirar. Não e tira. eu tô vendo que a pessoa ali, corretor chega aqui na sua imobiliária, ele recebe o lead, ele precisa retornar. E aí, vamos nem pegar uma coisa muito aprofundada. Mulher, por exemplo, que tem as questões hormonais. Só que, por outro lado, a mulher ela é mais guerreira, ela aguenta mais pancada do que o homem, né? O homem, vamos falar a verdade, o homem, sem motivo, às vezes ele tira o pé, a mulher segura muito mais. Essa questão da maternidade, né, de ser mulher mesmo. Mas tem dia que a pessoa, ela até pega ali para dar um feedback, para fazer o feedback do seu negócio, mas ela não tá bem. O negócio deu errado. O corretor que estava ali, você, o chefe ali acompanhando aquela proposta que estava desenhadinha, o cliente, né, tem que esperar umas matrículas ali, tem que esperar umas documentos de cartório, o que precisa ser ali, deu uma enroscada, na hora H passou, deu uma esfriadinha, cara, deu um problema. Não vou assinar mais, ele estava esperando ganhar 50 mil reais de comissão. No outro dia, ele tá, lógico, abalado. Qual empresa, eu faço o desafio aqui, ó. Qual a empresa que tem estabelecido lá dentro um negócio contínuo, tá?
É legal ter os eventos, a pessoa vem uma pessoa conhecida ali, uma média também, que nem é tanto conhecido, mas com bom conteúdo, ele vem ficar 3, 4 dias. Mas quem tem dentro da empresa, fala que tem as universidades, não sei o quê, isso aqui é, né, é online e tudo, mas lá dentro, no dia a dia, alguém com chão de fábrica, com resultado, eu tenho aí o que eu tô, né, eu tô me vendendo aqui um pouco. Tenho 10 anos, na média de quase 100 milhões por ano entre gestão, né, somado tudo, minhas vendas como corretor, que passou por tudo isso, que tem formação, que tem experiência também mais 10 anos antes de tudo isso, lidar com as pessoas, para trazer essa pessoa de volta e ela conseguir manter o escopo dela, que nunca é fácil, 95% é negativa. Sim. Né, tentar contato, não quero. Depois das frustrações, depois do mês fechado, nossa, bati meta. Esse mês eu queria vender 5 milhões, vendi 4.800, estou super feliz. No dia 2, é do zero, amigão. É pegar lá e fazer o follow-up de novo, aí talvez ir pra rua, né? Pegar os leads e rasgar tudo de novo. Qual a empresa hoje de vendas de imóveis que a gente conhece? Imobiliária, né, local, as houses, as renomadas, as grandes, que tem isso. A gente tem conhecido que não é uma imobiliária, uma empresa hoje, que tem isso, tanto de técnica quanto de suporte, né, integral do ser humano, para que então a gente fale, ó, esse cara, ó, esse ano ele deu uma caidinha ali, mas a gente acompanhou, ele levantou, e no emocional, Sim. ele conseguiu lançar a mão das técnicas que ele já tinha, ou assimilou até mais, e se relacionou bem com as pessoas. Se a gente equilibrar isso, só que isso não se faz em meia hora, né? Você não vai fazer lá em uma semana de treinamento. Você tem que ter alguém acompanhando. Aí o termo mentor volta a funcionar. E às vezes os treinamentos são esporádicos, né? Às vezes até tem, mas não é um treinamento contínuo, que não tem consistência. Às vezes as pessoas dão quando tá mais latente. Quando tá precisando e quando o resultado ele cai. É aquela questão paliativa, né? Verdade. As pessoas só fazem o paliativo. Às vezes ela não faz o que é... Vamos fazer, ó, semana, vamos pegar aqui agora à tarde, nós vamos ficar um corujão de oferta ativa. Vamos pegar os, né, as follow-up, a sua carteira, vamos chamar... Por que isso não é contínuo? Né? Por isso que essa empresa que a gente tá tão próximo, né? Pode citar ela aqui, Pode. né? A KW tem isso na sua essência. Ela é contínuo, é sem parar, sempre focado no individual, naquele corretor, no perfil dele, trazendo conteúdo. São mais de quase $1 bilhão, né? O sistema está tudo centrado ali, que disponibiliza rede social, né? De rede de oportunidades, né? De parcerias no mundo inteiro. Então isso aproxima muita gente. Empresa como a sua tá próxima, porque isso faz diferença. Faz. Aí o outro investimento. Então, aí que eu falo, né? Vilela, o que você tem, o que você tem trazido, que você produziu que faz diferença? A gente tem tentado, olha o efeito disso. Eu chamo de interferência interna e externa. Tá, essa pessoa no dia a dia ali, seu corretor, putz, bateu na trave, dois negócios, tava assim, ele tava precisando, porque os boletos batem. E, putz, ninguém teve culpa, não teve controle, a pessoa teve um problema lá e acabou que não saiu. E no outro mês bateu as contas lá e esse cara tava esperando entrar 30, 20, sei lá, 40 mil reais na conta, ou era até um sonho e não entrou. O que volta lá? Essa pessoa é natural. É natural que baixa, desanima, ela vai ficar até certo ponto desesperada, preocupada, ela desanima. Aí dentro da empresa, o gerente na outra semana encontra com ela e fala, vamos lá, não adianta chorar, não. Se ela é melancólica, Aí o desmorona. que acontece? Desmorona. Perdeu a pessoa. Aí se o cara é colérico como eu, Aí vai, fala, vamos lá, o caramba, você não tá mexendo com criança vai aqui. pra briga. Vai pra briga. Aí você destrói a sua... Aí não sabe porque tanto rolo nos corredores, tanta fofoca. Se é dentro da sanguíneo empresa, também parte pra porrada. que também não gosta, né? E aí Fleumático vai ficar pensando e vai ficar uma bomba relógio. Não, aí você quer... Outra coisa, olha como essa coisa é fundamental, meu Deus do céu. O gerente, que não sabe nem do endereço direito, nome direito ou o nome verdadeiro dos seus corretores, pega um cara que é fleumático, o stable ali, né? Que é de número, que gosta de fazer
planilha, o dele tá tudo controladinho lá, força ele lá na frente a falar com as pessoas, sei lá, dar um treinamento ou falar, contar alguma situação dele. Esse cara trava. Sabe o que acontece? Eu não gosto disso aqui, ele se esconde cada vez mais. Quando ele precisar pegar o telefone para fazer follow-up, fazer o trabalho, ele vai estar tão pé da vida que ele, na verdade, ele não quer mais ficar ali, que ele não aguenta mais ver a cara do cara que constrange ele. Sim. E ele não dá espaço, tá colocando a pessoa que tem uma personalidade, tem um perfil, tem um potencial para certa coisa no lugar errado. Então aí é ambiência, você aproveitar. Se você é bem treinado, e aí que nós estamos colocando aqui, dos poucos materiais, quero mandar isso a gente gravar também, é mostrar isso. A formação, aprofundamento em tese, em coisas realmente sólidas, consistentes, que leva em consideração psicologia, junto disso, né, influência, persuasão, e aí vou falar aqui daqui a pouquinho o que eu tenho a mais disso, e psicanálise. Você vai conseguir fazer com que você vai transformar a rejeição em honra. Por mais que a gente saiba que vai chegar um momento também, como que eu posso travar alguém? Esse cara está 4 anos comigo, deu grandes resultados, agora é tempo dele também. E se a coisa for sincera, for profunda mesmo, vai acabar sendo uma sociedade, não um rompimento. Vai ver outro momento, de repente essa pessoa vai por outro caminho, mas nunca vai te deixar. E nós somos homens e mulheres de negócios. O negócio que eu tive com você por 3 anos foi assim direto, foi subordinado a mim. Hoje você é meu parceiro, meu par, ocupando outra na mesma função. Agora você vai montar sua equipe. Só que a pessoa, Jefferson, essas interferências internas e externas que eu falo, tá tão mal resolvido que ela só pensa nela. Ele não cresceu, o líder ali, o gestor, que está em cargo de confiança alto, tá tão confuso, ele tem tantas lacunas interpessoais, internas dele, mal resolvidas, que é um cara que só vive no... As pessoas trabalham com ele, vou até trabalhar com ele, mas ele vende lá, mas no chicote. E as pessoas não ficam mais de 3 anos com ele. Eu conheço pessoas que eu trabalhei diretamente, que assim, não quero saber, põe no volume aí mesmo, o que importa é resultado. Olha aí, todo ano essa pessoa tendo que refazer equipe, todo ano. Isso aí não é um modus operandi do mercado imobiliário? 80% dos líderes trabalham assim ou mais. Eu acredito que isso é uma questão, às vezes, eu acho que é de espelho, assim, de influência. Que aprendeu. Um conhece o outro e a gente tá trazendo algo novo. Modelo de negócio ultrapassado. Aquele que não muda, apesar de tanta tecnologia. Né? Apesar de não saber explorar. Hoje, os caras estão falando, hoje ainda não é a usar o ChatGPT, né, ou a inteligência artificial. É usar direito. Vocês estão usando... Tá a mesma coisa. Achando que as mesmas ações, os mesmos movimentos, a mesma dinâmica vai funcionar, e ele não é exponencial, né? Ele bate 100 milhões no ano, no outro ele não bate 110, ele bate 90. Por quê? A ferramenta principal dele está sendo mal usada. Aí, quando a gente fala, né, abordando outro foco que eu desenvolvi nesses últimos 2 anos de estudo, quando se falava em neurolinguística, quem chegava e ensinava neurolinguística, todo mundo falava gatilhos emocionais. Não é isso? Agora você pode ver, quando essa coisa vem a flora, todo mundo começa a lançar mão, a coisa se aperfeiçoou. E hoje, os principais capacitadores, treinadores, coaches, os mentores aí, que têm experiência, está se realmente focando nisso, sabem que o gatilho emocional é algo para você conhecer. Não pode ficar aplicando toda hora. Não pode ficar aplicando. Porque isso aí é uma coisa também que eu fico imaginando, cara. O corretor, ele ouve coisas de coach aí, principalmente de outro mercado, ele quer trazer para o mercado imobiliário. Técnicas de venda, gatilho de escassez, PNL. Cara, eu já fiz PNL, já fiz coach, e há muitos anos atrás. E eu acho que é muito bom, é uma ferramenta poderosa. Você tem que ter. Mas às vezes é tão escancarado que você está usando técnica que você acha que a pessoa que também está comprando apartamento, ela não vai perceber e vai te achar um charlatão, porque de certa forma, cara, é técnica. Meio repetitivo. Você sabe que tem coisas que eu não gosto nem de ler e nem ver, né? Às vezes parece coisas para mim assim, igual o livro lá, 48 Leis de Poder. Eu cheguei a ler, mas chegou um momento que na hora eu falei, cara, eu não quero saber disso aqui. Por que eu preciso saber técnica de manipulação? Por que eu preciso saber técnica de dominância?
eu não preciso dominar ninguém, eu preciso ser autêntico, verdadeiro, ser o que eu sou. Não existe muito isso, cara. Então você vê, cria-se, é importante saber, talvez, para que não tenha efeito em você. Ser influenciado, quiser, né? Mas para você voltar, né? Você lançar a mão que você acabou de falar, não. E aí, joia, vamos lá. Influência e persuasão. Cialdini, Kirten, tem um monte. Né? Tem vários autores. Nos últimos anos, principalmente, eu devorei todos. Né? Que é muito legal. Você tem que saber. Mas aí vem algo assim que é a base disso. Todo ser humano, então vamos lá, comportamento humano. Todo. Essa molecada tá subindo aqui no prédio, saiu na escola ali. Sei lá, tinha umas mil adolescentes ali, né? O adolescente, principalmente. O senhor de 70 anos de idade. A criança de 3 não gosta de perceber que está sendo convencida. Ela vai criar bloqueio. Você pode brigar com Freud lá. Vilela, o que você está falando? Vai brigar com Freud, vai brigar com Haidt, com qualquer nome da psicologia e psicanálise. Isso é regra universal. Todo ser humano, quando ele percebe, independente da sua faixa de idade socioeconômica, quando ele percebe que está sendo convencido, ele põe uma resistência maior ou menor, mas ele resiste. Tá? Então, beleza. Por que eu vou ficar estudando, me aprofundando em neurolinguística, em manipulação? E aí, qual que hoje os profissionais sérios vão para autopersuasão, que chama maiêutica aristotélica. Aristóteles vai lá atrás e pega as técnicas que sabe que essa pessoa, né, de oratória, esse tipo de coisa, mas você usa uma técnica assim. Só que aprofunda, aí eu tenho as aulas, depois eu quero mostrar pra você. Acho que vai ser legal regravar ela. Que você vem aprofundando em estruturas de linguagem, erro de programação cerebral. Tem vários detalhezinhos ali que você como profissional, nossos corretores, tá ali pessoas, né, os grupos abaixo da gente. Vamos lá, gente, vamos estudar um pouquinho, vamos estudar aqui, ó. Vamos pegar a estrutura de linguagem. E dentro da estrutura de linguagem tem erro de programação cerebral. É para você perceber que o seu cliente, o seu contato ali, que ainda não só é cliente depois que assinou, né? Depois que comprou com você. Seu primeiro contato, que está criando um relacionamento, quando você traz ele para mostrar o imóvel, dentro de um stand para mostrar um decorado, você vai perceber erros na estrutura da linguagem. Olha como isso é denso. O tanto que ainda tem que caminhar, Jefferson. O tanto ainda que tem que pegar os líderes e falar, você é ruim de oferta, irmão. Nós estamos falhando nisso. Apesar de tudo, nós vendemos bilhões por ano. Vamos pegar corretor, gerente aí que vende 100, 200 milhões por ano, ganha um bom dinheiro, aí ele tá andando de Porsche, ele já comprou apartamento, tá viajando todo ano, ele acha que não precisa disso. Aí aparece, cara, por que todo ano esse cara vende 100, 150, 100, 150 milhões, ele detona e tem gerente ali que para bater 20 no ano não consegue? Porque ele tá raso. E mesmo esse que bate 100 e o 20, ainda dá para aperfeiçoar. Agora você imagina uma equipe de profissionais que entende de erro de programação cerebral, estrutura de linguagem. Você vem com vários outros detalhes que eu tenho ali, não vou ficar dando tanto spoiler, tem que assistir a minha aula lá. Tem muito material lá. Você vai ficar o manipulador do bem. Você não vai manipular, você vai de verdade, e que a gente enfatiza muito princípios e valores, você vai ajudar tanto essa pessoa que chegou até você, que esse cara, no final das contas, você usou técnica, você percebeu lacunas, você conduziu ela nas próprias falas dela, nas necessidades, que a gente fala em entrevista, vê qual que é necessidade, entende para atender, né, para fazer tudo isso, você vai perceber num fino trato ali que tá faltando, ou ela tá generalizando, ou ela tá fazendo, tem um monte de coisa, ou ela generaliza, ou ela nega, ou ela esconde o que tá falando, e aí você vem com técnica, com profissional da área até de psicologia, que você traz para as vendas, e na palavra delas fala, mas viu, e se for, eu quero, coloca isso aqui, ó, todos os corretores, isso é generalizar, erro de estrutura de linguagem que vira um erro de programação cerebral. Todos os corretores que me mostraram, nenhum conseguiu me mostrar. Todos. Isso é generalização. E você não viu todos os imóveis. Só que aí o corretor que não está bem
preparado. Primeiro, emocionalmente, não se conhece. A gente vai lá, ir de ego, superego, interferência interna e externa. Ele, opa, calma, e você está protegido, eu não sou seu inimigo. Aí a gente passa no outro modo e dá essa programação. Porque se ele não entende, se ele não tem autoconfiança, ele não sabe onde ele está, ele não tem o sentimento de pertencimento. Eu nem sei porque que eu estou nessa equipe aqui, eu não confio no Jefferson, não confio no Vilela. Ah, só fico me ferrando aqui, ele tem preferência, mas na nossa equipe a gente organizou isso. E aí eu aprofundo ele em técnicas realmente de profissional lá de alto nível. Ele não vai, se ele não sabe, no caso, o cara fala isso pra ele trava. E ele vai ficar tentando convencer. Ele, na técnica básica de quebra de objeções, ao invés de concordar, né, não é concordar, respeitar, aproximar, isolar o problema, oferecer solução plausível ou possível, ele vai confrontar o cliente, porque aí as interferências internas, o desequilíbrio emocional, ou vai jogar ele para cima ou para baixo. Agora você imagina se a gente conseguir, daqui para frente, as empresas, você que é diretor, você que é líder, você que está à frente da sua empresa de venda, da sua equipe de venda, invista nisso. 10% do seu orçamento. Invista nas suas pessoas, mas por um ano seguidinho, assim, ó. Se no ano que vem você não tiver 20%, 30% de crescimento, eu devolvo tudo, eu fico mais um ano trabalhando com você de graça. Porque esse investimento, de um ano, vai jogar ele 10, 15 para frente. Agora que ele quer fazer isso em 3, 4 dias, no outro dia ele mesmo sabota, é legal saber lá, não. Cara, toma isso como verdade, investe nas pessoas. Um projeto que eu estou elaborando para o ano que vem, uma construtora também da região oeste, são 300 corretores ativos, nós vamos pegar só 40. Não é para todos também. É só para quem está performando, que já tem resultado ou não? A performance começa a ser analisada. Não é que é relativo, mas analisar. Eu vou pegar os 30, 40, por quê? A gente equilibra aquilo que você falou. Eu não vou investir em todo mundo porque assim vira uma bagunça, ninguém valoriza demais. Esses aqui, nós estamos sendo corretos, honestos aqui, sinceros. Ele está trazendo retorno para a empresa. É a pessoa que está todo dia na roleta. Então, assim, meritocracia. Eu vou olhar os números ali, é por isso que tem que ter CRM, por isso que uma empresa organizada vai mais para frente, se suas plataformas certeiro, sabe onde investir. O que tem de errado nisso? Não é isso, é princípios, valores. Tem 40, 20 estão pontuando, mas tem mais 20 que ainda precisa investir. Só que esse cara tem frequência, esse cara lida bem com a equipe de forma geral, esse cara tá ali, eu tô vendo que ele quer receber investimento. Quando eu pego esses 40 e crio ali, aí eu faço, né, um movimento também psicológico, de movimento, essa sensação de investimento na empresa, eu vou gerar a sensação dos outros 260 quererem, desejarem também. Mas por que eu não tô lá? Então vou fazer o seguinte, vou abrir mais 20 vagas, só que eu quero ver a sua frequência, você vai me provar que você também merece, que você vai poder fazer parte disso. Você pode escrever que esse número dos 40, os 20, 80, os 20% que pontuam, não vai aumentar muito mais. Você vai para 70 a 30, até igualar. Se tiver 50 a 50, imagina, uma empresa com 300 corretores, 150 brigando pelo ranking. Uau. Ou pontuando. Você tem menos despesa. Sabe aquele negócio de ter que pagar gasolina? Por quê? O movimento da empresa passa a distribuir energia positiva também, né? Vilela, eu queria entrar com você. Existe a psicologia das marcas. Todas as incorporadoras, todas as empresas, elas têm a forma que elas querem transmitir para o mundo e a visão delas de mundo. Mas os gestores também transmitem. E aí existe um paradoxo, porque às vezes as construtoras têm esse brand bem forte estabelecido, mas o time de venda não consegue transmitir e não tem a psicologia correta, não é harmônico com a própria marca. E às vezes a gente percebe também que o próprio gestor, o líder que está acima, ele não consegue tocar o barco, por aquilo que você falou, os complexos, o lado negro dele, o eu escondido que ele não conhece, né? Qual que é a forma mais certa de você trabalhar numa empresa para a empresa ela começar a escalar e ter resultado assim? Você vê, isso vira uma confusão, né? Vira uma confusão.
Que aí o corretor chega no mercado e aí ele, pelo volume, né, as empresas que ficaram muito grandes, muito poderosas, pela força e o volume que Minha Casa Minha Vida tem. Né? Cury, Plano, tem tantas, né? Tenda, tem várias empresas, MRV, que tem muito volume, recrutam, trazem muitas pessoas. E ali essa pessoa, porque não é mais meu perfil, não sei o quê. Aí esse cara se destaca. O molecão lá entrou e vende, né? Porque vende, né? Pega o jeitinho ali, tem a dinâmica ali. Esse cara começa a ganhar dinheiro, troca o carrinho. Ele vai avançando e fala, agora eu quero ir pra Calas. Eu quero trabalhar na Cirela. E essas empresas acabam absorvendo. Não, esse menino já tá com experiência, vendeu bastante. E é um erro tão crasso. Então, assim, meu Deus do céu, né? Como pode acontecer desse corretor, dessa corretora, falar, não, agora eu quero ser gestor. Quem disse que ele... Onde que está óbvio, ou é provado, é claro, que ele vai ser um bom gestor? Ou que ele vai mudar de perfil? Meu amigo, ninguém orienta, fala, vem cá, beleza, jóia, eu acho que é legal. Você está achando que isso é crescimento, é avanço. Né? Mas avanço é talvez você ter um carrinho mais simples, conseguir ter outro melhor, né? Você mora num lugar mais afastado, isso não tem problema, tem gente que tem problema com isso. Isso é crescimento. Agora, você mudar de empresa, de perfil, a sua carteira vai vir a zero. E será que realmente você vai ter boa desenvoltura, é algo que vai te fazer bem para você lidar com esse outro perfil de cliente? Porque eu falo que é mais difícil lidar com o cliente médio, de 1 milhão a 3 milhões, 5 milhões, para cima, né, de 1,5 milhão, do que lidar com o rico de verdade. O novo rico, ascendente, né, o que está ali, essa pessoa que está crescendo né, profissional e financeiramente, é muito mais difícil de você vender, muito mais difícil de negociar, muito mais difícil de ter crédito, do que ali, você está arrebentando ali, você está ser excelente. Sim. E aí, eu vejo isso, né? Uma empresa, posso citar nomes aqui, uma MPD. Né? Ela é a 4ª construtora do país hoje. Né? Porque ela não só incorpora, ela faz muita coisa. Em volume de metros quadrados, até esse ano ela entrou em 4º lugar. Perfil médio, alto para altíssimo. Né? Apartamento de 800 metros quadrados lá em Alphaville, aqui em São Paulo, nas áreas nobres. E você chega a pessoa ali que vem com a mentalidade de médio e não acompanha. E é claro ali, é óbvio, eu vejo são todos amigos nossos ali, o Gustavo, quem tá ali à frente, a Liginha, no marketing, esse cara não tem perfil para estar aqui, ele não entendeu. E o gerente no movimento ali, não, esse cara tá bom, esse cara tá vendendo, e ele fica ali 2, 3 anos. Então é muito claro, parece que é complicado fazer, não, é uma conversa muito sincera. Você tem certeza? E aí, por exemplo, que dos 10 anos que eu tenho, 7 anos e meio foi 5 anos e meio, quase 6, foi só na MPD. Por uma imobiliária, a gente era parceiro principal, só fiquei ali. Sim. Eu vou te falar o que é lidar com esse cliente. Você está disposto? É isso mesmo? Você tem certeza? Porque você está fazendo 50 pau por mês vendendo Minha Casa Minha Vida. Você quer isso para status? Então, assim, cara, construa o seu status com o dinheiro que você ganha vendendo econômico. Simples. E a confusão, tentando responder isso direto, é porque a confusão está na própria liderança. Que não está percebendo, não tem profundidade. Mesmo que venha lá a visão, né, tudo que tem da empresa, a missão da empresa, e claramente, comercialmente, a equipe que eu tenho que ter aqui é pessoas estruturadas, que podem ficar 3 meses sem vender, porque ela tá negociando 15, 18, 10, 12 milhões de reais, não acontece em um mês. Você pode ficar 6 meses ali, você vai ganhar 300 mil reais numa comissão. Tem uma menina lá que começou com a gente, lá vendeu a MPD mesmo esse ano, que vendeu um apartamento de quase 13 milhões lá em Alphaville, uma cobertura de 850 metros. Foi uma negociação que não foi até tão longa, 3 ou 4 meses, mas foi lá seus 200 e tantos mil reais de comissão. Você está pronto para isso? Mesmo você médio, vendendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ali, tendo comissões boas. Você tá pronto para isso? Você está disposto a isso? Então é a empresa que não tem que aceitar.
É isso. A empresa tem que ter claro, falar, ó, não é filtrar demais, ser arrogante, ou deixar. É entender que não é só comercial, né? Show. Vilela, nós temos uma parte do programa aqui que é corriqueira, que a gente fala que é o corretor tete a tete, é cara a cara com o corretor. Eu quero te fazer umas perguntas, eu queria que você fosse bem prático, assim, bate pronto. O que é um bom corretor para você? Bom corretor é a pessoa que está sempre disposta a aprender, porque tem um problema, né, que a gente enfrenta nisso, é que ele sofre uma venda, né, o corretor chega ali, ele não está pronto ainda, ele sofre uma venda, ele começa a ganhar dinheiro, ele se deslumbra e começa a achar que ele sabe. Então, o bom corretor é aquele, ó, você corretor, e é para todos, tá? Para quem está começando, para quem tem já uma caminhada e principalmente quem está há muito tempo. Seja um bom corretor, esteja sempre aberto a aprender, a evoluir, né? Não é possível. Eu vejo corretores que venderam bastante, mas são péssimos corretores. Não se dedicam, não se dá, assim, poxa, não faz o básico de aprender processos. Ele é um bom captador, né? Ele traz o cliente ali, mas isso é ser bom corretor? Não. Aí ele tem falhas, ele solta algumas situações porque ele não sabe o processo até de cadastro, ele não sabe o desenvolver, finalizar ali uma venda e o pós-venda. Então, para mim, bom corretor é que você vai chegar e vai estar sempre disposto a aprender, crescer. Bom gestor é o que lembra de onde veio, né? Que lembra de onde veio e também não se deixa levar pelo comodismo. Bom diretor de vendas é o que de verdade direciona o seu tempo para cuidar de pessoas. Eu vejo tanto diretor vendendo e a função do diretor não é mais vender, né? Eu falei isso ontem lá, o povo ficou mal. Foi quem que vende hoje imóvel? É diretor e gerente. Né? Superintendente vendendo. O diretor é estratégico, ele tá ali para crescer e para mim o diretor sensacional vai ser o que olha pessoa por pessoa e vem cobrando, né, das suas gestões. Cuida daquele cara ali, cuida daquela menina ali, né? Porque senão a nossa estratégia, não adianta vir com um monte de estratégia aqui, eu não tenho as ferramentas. Né? E o diretor que tá querendo vender e ganhar só dinheiro, a diretoria dele não vai durar 2 anos. Quem é o Vilela? Não é o que você faz hoje, não é o que você já fez, mas quem é o Vilela de fato? Eu tava brincando com esses dias, né? Não é exatamente isso, não é o que você faz. Vilela é um homem hoje com 50 anos, um homem entregando aqui, que acredita em Deus, tem como base isso, né? Teve umas experiências muito fortes com Deus, acredita na relação, na troca entre as pessoas. E eu falo isso porque eu já resisti muito a isso, né? Porque essa busca de entender quem nós somos, o individualismo, esse tipo de coisa sempre gritou muito forte, e hoje posso dizer que eu sou uma pessoa que acredita em Deus, na família, no nosso trabalho e principalmente, né, quando a gente vai amadurecer e ser realizado, pessoas de sucesso, homens e mulheres de sucesso, quando a gente aprender a trocar. Sim. Sem sofrer, sem cobrar demais também. Qual foi o pior momento do Vilela no mercado imobiliário? Rapaz, foi no começo. Porque somou também a crise pessoal e vendendo almoço para comer a janta, sabe? Sei. Acho que grande parte passa por isso, mas foi muito tenso porque estava acumulado um monte de outros problemas, um monte de outras questões e graças a Deus passou rápido, né? Em poucos meses o mercado imobiliário é muito para quem se dedica e às vezes é bom chegar no limite, né? Às vezes é bom chegar ali. Por isso que eu tô falando. Às vezes a gente tá com alguns resultados ali, a gente acha que não precisa fazer mais nada, a gente não vai mais fazer o básico, né? O básico ali, a esteirinha que tem que ser feita. E aí equipes grandes passam nas mãos no meio das mãos, porque a gente esquece de onde começou ali. Você tocou nisso agora, eu lembrei. Você não tem pra onde ir, irmão. Voltar pra casa só tinha cebola e água dentro da geladeira, eu vou ficar captando. Eu vou ficar telefonando, eu vou nos pontos ali. Isso aumentou a carteira, né? Aperfeiçoou o negócio, eu ficava só ouvindo falar do negócio. 3 meses fiz minhas primeiras vendas.
Em mais 7, 8 meses eu já estava indo tava torneio Osasco para ir em Alphaville. No final daquele mesmo ano, antes do final, eu já era gestor. Então, isso para mim foi a marca do momento mais difícil, me obrigou a fazer as bases, né? Para hoje é uma carreira que me ajudou bastante. Já. Que show, hein? Vilela, tá sendo muito bom, mas é 1 hora de podcast, a gente tem que deixar algum gostinho de quero mais. Você vai voltar, vamos marcar o próximo. Tenho certeza, a gente vai fazer evento e você vai estar junto conosco nos eventos aí. A gente faz evento direto da Unicorretor, né? Toda hora, só chamar. E você é um dos palestrantes lá, porque você é um cara que... escolhe temas, né? Eu percebi algo aqui no meu espírito aqui, Vilela, que você tem uma sensibilidade muito grande com pessoas, assim, você consegue transmitir isso. Que bom. E eu tenho certeza que você nasceu para isso aí, você vai transbordar em muitas vidas, muitos corretores aí vão ser impactados pela sua mensagem. Que bom. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e muito bom estar com você aqui. Eu queria que você deixasse as últimas considerações. Fala pra galera não seguir, a galera não segue aqui não, às vezes. Eles ouvem o podcast, mas não seguem o canal, você acredita? Galera, ó. Então, eu que agradeço, pô, Jefferson, foi uma bênção mesmo de Deus, né? A gente se conhecer, essa ligação sempre quando é verdadeira, sincera, ela dá frutos. Sim. Né? E eu tô à plena disposição. Quero fazer isso, levar para quanto mais pessoas. Então, turma, ó, fica meu abraço. Eu tô aqui, já sou parte aqui, ó, vesti a camisa aqui também de todo o projeto, tudo que o Jefferson tem feito, a Unicorretor. Então, ó, não é só acessar lá não, viu? Segue, compartilha, ajuda também, né? Impulsiona também, olha o que eu falei de troca, ó. Troca, ele tá te oferecendo, dá de volta e não estamos falando de dinheiro, tá? É só da sua presença, você aqui se tornar um profissional melhor e só citar, falou, poxa, tem um pessoal lá que me ajudou, Deus vai transbordar isso de volta e vai se transformar em cada vez mais resultado. Eu tô muito feliz, já esperando para a próxima, só chamar. Deus abençoe, tamo junto, rumo ao topo e vamos lá, vamos todo mundo junto. Um abração, tchau, tchau. Bora. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.